amigo, olá minha amiga, tudo bem com você? Eu sou o professor Paulo Guimarães e nesta aula nós vamos resolver questões sobre a Lei número 7716 de 1989, conhecida como Lei do Racismo, ou Lei do Combate ao Racismo, ou Lei do Combate ao Preconceito, né? Tem alguns nomes aí que a doutrina dá, mas é essa lei, 7716 de 89. Ela é uma lei curta, é uma lei fácil de entender, né? Até um certo ponto, e eu acredito que no seu concurso, questões que aparecerem sobre essa lei vão ser questões bem diretas, vão ser questões assim, bem simples, desde que você lembre do que a lei traz, dos conceitos principais, né, desses principais aspectos relacionados ao racismo, né, relacionados a essas questões de combate ao preconceito. Né? Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa importante que quando a gente fala da Lei 7716 e a gente chama ela de Lei do Racismo, né, não está errado, né, não está errado. Mas a lei vai além dos crimes de racismo propriamente ditos. Ou melhor dizendo, ela chama de racismo também outras modalidades de preconceito que não dizem respeito à raça ou cor do indivíduo. Esse é um ponto importante para você lembrar. A discriminação religiosa, por exemplo, também se enquadra na Lei 7716. A discriminação por procedência nacional, ou seja, a xenofobia, né, a discriminação de estrangeiros, também se enquadra na Lei 7716. Né? Então tem algumas coisinhas aqui que você precisa entender. Essa lei traz alguns tipos penais bem específicos mesmo. Por exemplo, ela criminaliza o uso da suástica, né, para fins de divulgação do nazismo. Então, o simples uso da suástica, né, a não ser, claro, é porque também não dá pra gente dizer, não pode usar de maneira nenhuma, porque, por exemplo, um livro de história, né, ele vai trazer a suástica lá, né, não tem problema, né, mas para fins de divulgação do nazismo. Então, se alguém sai com uma camiseta com uma suástica, por exemplo, isso é um crime, está previsto lá na Lei 7716. Se alguém usa, como de vez em quando aparece, né, supremacistas brancos que usam, né, uma tarja no braço, assim, né, uma braçadeira ali com uma suástica desenhada, também se enquadra na Lei 7716. Então, tem tipos muito específicos. Perdão. Vou voltar. Tem tipos muito específicos que estão previstos na lei e que você precisa passar o olho, precisa entender. Então, mais uma vez, o conselho principal que eu dou na aula de hoje é leia a lei. Leia a lei, pegue, veja o que ela diz, dê uma boa olhada lá, né, para você entender esses aspectos, esses detalhes lá dos tipos penais que a lei traz, ok? A gente vai revisar um monte de coisa agora na nossa resolução de questões, tá? Quero que você preste muita atenção, né, nesses detalhezinhos aqui que eu mencionei, né, porque muitas questões vão tratar disso, né, dos tipos penais que a lei traz, né, e da abrangência do crime de racismo que está lá previsto. Né? Tem uma questão também com a injúria racial, né, que era considerada uma injúria qualificada e agora está dentro da Lei 7716, né, foi uma alteração feita depois daquele entendimento do Supremo, né, de equiparar os dois crimes, a injúria racial e o racismo, porque antes havia uma diferença muito grande, inclusive diferença de pena, né? E hoje isso é diferente. Né? Por muitos anos eu dei aula dizendo que racismo e injúria racial eram coisas diferentes, né? Que o racismo eram esses tipos penais que estão aqui, né? E que a injúria racial era um crime contra a honra, né, uma injúria qualificada prevista lá no Código Penal. Hoje já é diferente. Está tudo aqui dentro, né, tudo abarcado pela Lei 7716. E aí lembre que não existe um crime de racismo. Existem vários crimes de racismo, vários crimes de discriminação que estão tipificados aqui nessa lei. Beleza? Vamos lá resolvendo essas questões então. Vamos começar pela questão número 1. Foi aplicada aí no concurso para soldado do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, né, para agora em 2023. De acordo com a Constituição Federal, a prática do racismo constitui: letra A, exercício do direito fundamental à liberdade de expressão. Tá de brincadeira comigo, né? Tá de brincadeira comigo. Se você olhou isso aqui e achou que você, de alguma maneira, podia responder que essa é a alternativa correta, por favor, se olhe no espelho e crie um pouquinho de vergonha na cara, né? Racismo não é liberdade de expressão, por favor. Letra B, conduta moralmente reprovável, porém lícita. Né? A Constituição determina o que sobre o racismo? Que é uma conduta lícita? Não. Letra C, contravenção penal sujeita a pena de multa. Claro que não. Né? É um crime sério. E é um crime que a própria Constituição prevê. Né? É um dos poucos. Né? A Constituição não menciona muitos crimes, não. Mas ela menciona racismo, menciona a tortura, menciona o terrorismo, menciona o tráfico de drogas. Né?
Acho que são só esses 4, né, que a Constituição menciona assim, diretamente. Né? E com relação ao racismo, o que é que ela diz? Né? Letra D, é um crime de menor potencial ofensivo? Também não. Não faz sentido. Né? Não faz sentido. Né? É um crime grave, é um crime, como é que eu posso dizer? Um crime sério. Né? E a Constituição estabelece já algumas características do enquadramento jurídico desse crime que você precisa entender. Letra E, que é a nossa resposta, né? Crime inafiançável e imprescritível. Veja só, onde é que tem isso lá na Constituição? Está no artigo 5º, inciso 42. Tá? O que é que diz lá? A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. É o que diz a Constituição lá no artigo 5º, inciso 42. Então, quais são as características do crime de racismo de acordo com a Constituição? Ele é um crime inafiançável e imprescritível. Eu quero dar ênfase aqui no imprescritível. Por quê? Porque crimes inafiançáveis, você tem outros. Tá? Tem outros. Né? Quais são os crimes aí? Vamos relembrar, né? Quais são os crimes que são inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia nos termos da Constituição? Né? São os crimes hediondos e são aqueles crimes equiparados a hediondo, né? Os 3T. Tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo. Esses são crimes que a própria Constituição determina que são inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. Agora, também o racismo é considerado pela Constituição como um crime inafiançável. Também é um crime inafiançável, é considerado pela Constituição. Então, inafiançável tem vários. Agora, imprescritível, meu amigo, aí só o racismo. Aí os crimes hediondos não são, né? Aí os 3T também não são imprescritíveis, né? Mas o racismo é. Ele é um crime imprescritível. Isso é uma coisa muito séria. Então, por causa disso, isso aparece em questões com uma certa frequência. E você precisa lembrar dessa característica principal do crime de racismo. Beleza? Vamos passar então agora para a questão número 2, que foi aplicada aí para oficial da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, né? Tá aqui. Da UPENet, né, e a UP, né, enfim, nossa banca examinadora, e ela traz 4 assertivas, né, para a gente dizer o que é que está certo e o que é que está errado. Vamos lá. De acordo com a lei número 7716, de 5 de janeiro de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, analise as proposições a seguir. Vamos lá, uma por uma, tá? Uma por uma. Vamos lá junto comigo. Vamos começar com a primeira aqui. Item 1. Configura crime de preconceito de raça ou cor distribuir emblemas com símbolos que utilizem a cruz suástica, eu mencionei, né? Cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Tá? Usar a suástica. Se você sabe o que é a suástica, né? Suástica é aquela cruz. Ó. Eu vou desenhar e não vai ser crime. Porque isso aqui é para fins didáticos. É para você saber do que é que eu estou tratando. Tá? Não vai ser crime. Né? Mas a suástica é aquela cruz que é assim. Eu não sei se eu estou desenhando do lado certo também, viu? Você me perdoe aí se estiver errado, né? Mas eu acho que é assim. Né? É aquela cruz que é assim, que foi utilizada, né, como um grande símbolo aí da Alemanha nazista, né, na época da Segunda Guerra, tal, né? Você conhece essa história também. Então, essa cruz suástica, né, ela não pode ser utilizada aqui no Brasil para fins de divulgação do nazismo. Esse item está correto, né? Eu já expliquei isso para você, né? Falei aqui nas palavras introdutórias, né? Mas o que é que você precisa saber? Está lá no artigo 20, parágrafo 1º. Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Há um tempo atrás teve uma discussão grande nesse negócio da utilização da suástica, porque a suástica, essa cruz gamada, ela não foi inventada pela Alemanha nazista. Ela foi muito utilizada pela Alemanha nazista, né, no contexto ali da Segunda Guerra,
Mas ela não foi inventada pela Alemanha nazista, ela tem uma origem remota. Né? Não sei explicar direito qual é, não, mas ela tem uma origem remota. Aí já houve casos em que pessoas publicaram, né, sei lá, livros, né, algumas coisas usando a suástica e dizendo, não, mas não é um símbolo nazista, é um símbolo milenar de não sei o que lá, que significa não sei o que e tal. Os tribunais não querem nem saber, tá? Não quiseram nem saber, detonaram com essa galera, todo mundo foi preso. Então, muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso. Há uns anos atrás houve um caso aqui em Recife, né, de uma escola em que houve uma brincadeira, na época acho que era eleição para a comissão de formatura, alguma coisa assim, né? Então houve uma brincadeira, né, de um candidato se colocando como se fosse Adolf Hitler, né, e tal. E foi feio o negócio, pegou muito mal, foi complicado, complicou a imagem da escola, daquelas crianças ali envolvidas, né? Então muito cuidado com isso, tá? A gente não brinca com certas coisas, porque elas remetem a situações muito tristes, né? Muito de uma violência, de uma coisa que a gente não quer que se repita, tá bom? Então beleza, item 1 tá correto. Vamos pro item 2 agora, também tá correto. Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau, por discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, é caracterizado crime cuja pena é de 3 a 5 anos, se praticado contra menor de 18 anos, a pena é agravada de 1/3. Muitas informações aqui, né? Você já sabe que o item está correto, né? Eu já coloquei aqui. Mas qual é o tipo penal? Vamos ver lá o artigo 6º. Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau. Pena, reclusão de 3 a 5 anos. Aí, óbvio, veja, o tipo penal, né, aqui o artigo 6º em si, né, preceito primário, ele não fala de racismo, ele não fala de discriminação. Tá? É um probleminha de redação, na minha opinião, um probleminha de redação da Lei 7716, porque no direito penal, em geral, a gente analisa, né, os tipos penais de uma maneira fragmentada. Né? Aqui fica parecendo que qualquer pessoa que recusar o ingresso de um aluno no estabelecimento de ensino está cometendo crime de racismo. Não é o caso. Né? Obviamente é quem recusa, nega, impede a inscrição, etc., né, por razões de discriminação, né, pelas questões que a lei trata, que não são apenas raça e cor. Né? Você já sabe disso. Né? Tem também o aspecto religioso, procedência nacional, né, enfim. E o Supremo já decidiu também, para deixar isso aqui claro, acho difícil aparecer uma questão na sua prova, mas o Supremo já decidiu também que o preconceito por orientação sexual também se enquadra, tá? Na Lei 7716. Né? Já fez essa equiparação, mas é uma coisa muito nova, muito recente, acho difícil aparecer numa questão na sua prova, tá? Vamos lá. Então o artigo 6º está aqui, o tipo penal está aqui, né? A pena, né? Pena 3 a 5 anos, realmente está aqui, né? Reclusão de 3 a 5 anos. E, no caso do crime ser praticado contra menor de 18 anos, a pena é agravada de 1/3, também é exatamente o que diz, né, a nossa assertiva. Muitas informações aqui, mas está tudo correto, tudo bonitinho. Beleza, então, vamos para o item 3 agora aqui. Mauro é funcionário público em uma escola estadual. Aliás, aqui não está o texto certo, não. Deixa eu voltar para a questão aqui. Vamos lá. Item 3. Mauro é funcionário público em uma escola estadual e, no exercício de seu cargo público, impediu o ingresso de um aluno no estabelecimento de ensino público em que trabalhava, em função de preconceito religioso. Mauro foi punido na forma da Lei nº 7716 de 1989 e, como efeito da sua condenação, perdeu seu cargo público, o que ocorre de forma automática por se tratar de falta grave. Vamos lá, vamos analisar aqui então. Vejam. Mauro é funcionário público em uma escola estadual. Então, ele é servidor numa escola. Ele incorreu no crime previsto na Lei 7716, porque ele impediu o ingresso de um estudante em razão de preconceito religioso, tá? Lembra do que eu falei, não é só racial que a Lei 7716 alcança. Né? Preconceito religioso também é um aspecto protegido aqui. Então, ele incorreu na lei e foi condenado. Foi julgado, foi condenado. Aí, o que a assertiva está dizendo é, como efeito da sua condenação, ele perdeu o cargo. O que ocorre de forma automática, por se tratar de falta grave. Aqui é que está o problema. Vamos lá agora para o comentário, né? Tá aqui, ó. Item 3. Item 3, está aqui. Artigo 16. Constitui efeito da condenação a perda do cargo ou função pública para o servidor público, né? Então, se você é servidor, né, e no exercício do cargo, né, ou não, na verdade, cometeu o crime de racismo, você vai perder o seu cargo público também. Né, um efeito extrapenal da condenação.
E a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a 3 meses. Então, também o estabelecimento, nesse caso, poderia, né, ter seu funcionamento suspenso. Não faz sentido porque é uma escola pública, né, mas poderia ser. Se fosse uma escola privada, por exemplo, poderia ter, né, o seu estabelecimento poderia ter sido, ter seu funcionamento suspenso por até 3 meses. Tá? Beleza. Agora, vê o que diz o artigo 18. Os efeitos que trazem os artigos 16 e 17 desta lei não são automáticos. Não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Então, se Mauro, nessa situação, foi condenado e a sentença nada falava sobre a perda do seu cargo público, então ele não perde o cargo. A sentença tem que ser específica sobre isso. Tá? Tem que ser específica e tratar da perda do cargo público de Mauro, nessa situação aqui. Beleza? Então, item 3 está errado. Vamos para o item 4, né? E mais um que está correto também. Os crimes previstos nesta lei terão as penas aumentadas de 1/3 até a metade, quando ocorrerem em contexto ou com o intuito de descontração, diversão ou recreação. Veja que situação interessante. A lei torna pior a situação de quem, além de cometer o crime de racismo, de discriminação, comete esse crime num contexto de diversão, no contexto recreativo, como se isso fosse uma brincadeira. Então está aqui, né, o aumento de pena, né, nesse caso, de 1/3 até a metade, tá bom? 1/3 até a metade. É o que está previsto aqui, né, no item 4 e está de acordo, né, com o que traz a lei número 7716. Então aqui as causas de aumento de pena, né, então aumento de metade no crime de injúria mediante concurso de 2 ou mais pessoas, de 1/3 até a metade, quando ocorrer em contexto ou com intuito de descontração, diversão e recreação, é o caso que a gente está falando, e de 1/3 até a metade também, quando praticados por funcionário público, conforme definição prevista no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Então, seria o caso do item anterior, né? O cara que está no exercício da função pública e, nesse exercício, ele comete o crime de racismo, né? Então, ele também incorre aqui no aumento de pena de 1/3 até a metade. Beleza? Então, nosso gabarito aqui, deixa eu voltar para a questão, vai ser letra D, né? Apenas a proposição 3 está errada, né? Deu para revisar um monte de coisa aqui, né? Vendo essa questão 2, né? Deu para revisar um bocado de coisa. Então, vamos seguir aqui para a questão número 3. Essa questão aqui, né, do concurso para oficial da Polícia Militar do Ceará, é uma questão também bem interessante, também dá para a gente ver mais um monte de coisa aqui, né? Revisar um bocadinho de coisa. Vamos lá. Em relação à prática do crime de racismo, marque a alternativa correta. Marcar certa, tá bom? Cuidado aqui, né? Letra A. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção nos termos da lei. Gente, isso aqui é da Constituição, né? O que a Constituição diz? É inafiançável? Sim, a Constituição diz isso. É imprescritível? Sim, a Constituição diz isso também, sobre o crime de racismo. Sujeito à pena de detenção? Não. A Constituição diz que o racismo sujeita o ofensor, o agente, o criminoso, à pena de reclusão, nos termos da lei. A essa altura do campeonato, você já deve saber a diferença entre reclusão e detenção. Eu não vou explicar isso para você aqui, né? Mas você precisa lembrar que a Constituição diz que o sujeito que comete o crime de racismo está sujeito à pena de reclusão, não é detenção. Então a alternativa A está incorreta, né? Letra B. O repúdio ao racismo é considerado objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Gente, tem umas coisas que no direito constitucional dão uma confundida na gente, assim, né? E essa aqui é uma delas, né? Você pode confundir os objetivos, né, da República Federativa do Brasil com os princípios que regem, né, a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Um desses princípios é o repúdio ao terrorismo e ao racismo. Está lá no artigo 4º da Constituição Federal. Mas esse não é um objetivo. Não é um objetivo da República Federativa do Brasil. Então, cuidado, né, para não confundir uma coisa com a outra, né? Então, aqui, não é objetivo fundamental, né? Perdão. Deixa eu voltar aqui. Não é objetivo fundamental, tá? Aqui a gente está falando de um princípio que rege as relações internacionais. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Letra C. Considera-se desigualdade racial toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica
que tenha por objetivo anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada. Né? O que a questão está dizendo aqui é que isso é desigualdade racial. Né? Na verdade, a Lei 7716, ela define como desigualdade racial, está lá no... essa definição não é da Lei 7716, é do Estatuto da Igualdade Racial, tá? Lei 12288 de 2010, tá? Estatuto da Igualdade Racial. Ela define desigualdade racial como, né? Eu tô lendo aqui, né? Não tenho isso decorado não, viu? Toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades nas esferas pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. Então a gente vê que a alternativa C está incorreta, né? Ela traz muito mais informações, na verdade, né? Quando fala anular ou restringir reconhecimento, gozo, exercício, direitos humanos, liberdades fundamentais, tal. Isso aqui não é desigualdade racial, tá? Não é desigualdade racial, né? Isso aqui é discriminação racial, que está lá também no artigo 1º, parágrafo único da Lei 12288 de 2010. Tá? Então, desigualdade racial é uma coisa, discriminação racial é outra. Isso não deve cair na sua prova, porque não está na Lei 7716, né? Mas são conceitos, acho que é interessante você se familiarizar aqui, tá bom? Então, não é desigualdade racial, e sim discriminação racial. Letra D. Discriminação racial pode ser determinada como toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços... não é discriminação, nesse caso é desigualdade racial. Né? Então a questão aqui, ela trocou, né, os dois conceitos. Tá? Desigualdade racial. Né? Beleza. Né? A letra E, portanto, é a nossa resposta, né? A gente já sabe disso, mas vamos ler e entender. Né? Serão punidos, na forma da Lei 7716 de 89, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, vamos. O que ela está dizendo aqui? Que esses crimes, né, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, eles serão punidos nos termos da Lei 7716. Quem não leu a lei, marca isso aqui errado. Porque não sabe que a lei do racismo não trata só de racismo. Né? Ela trata também de outras modalidades de discriminação, né, de preconceito, etc. Então não é apenas raça e cor. É também, né, origem étnica, religião e procedência nacional. E te digo mais, tá? Só para o fim de informação aqui, acho que isso é muito difícil aparecer numa prova, mas o Supremo Tribunal Federal já entendeu, há muitos anos atrás, que a origem dentro do Brasil também seja a aplicação da Lei 7716. Eu não sei se você vai lembrar desse caso, né? Nas eleições de 2014, eleições presidenciais de 2014, uma moça foi para uma rede social e postou, né, alguma coisa ali dizendo que o fato de Dilma Rousseff ter sido eleita naquela eleição era culpa dos nordestinos. Aí no final ela botou assim: faça um favor a São Paulo, mate um nordestino afogado. Não sei se você vai lembrar disso, né? Faz tempo já. Mas, na ocasião, essa moça foi condenada por crime de racismo, com base na Lei 7716. E veja que o que ela praticou é xenofobia de maneira ampla, né? Mas não era uma discriminação contra estrangeiros, e sim contra nacionais, né? Compatriotas, mas que vinham de uma outra região do país. Né? É uma coisa, infelizmente, muito comum. Né? Mas foi o caso, ela foi condenada, sim, com base na Lei 7716 de 89. Tá? Beleza, questão 3, a alternativa é a nossa resposta, né? O que a gente está procurando aqui. Vamos lá, questão 4. Concurso para soldado da Polícia Militar do Ceará. Acerca do racismo e das práticas preconceituosas, analise os itens abaixo. Vamos lá, item por item, tá? Um por um aqui. Vamos lá. Item 1. Discriminar brasileiros que vivem na região Nordeste não é considerado crime no Brasil. Pô, acabei de falar, né? Acabei de falar. Não é considerado crime no Brasil, mas configura conduta racista passível de responsabilização civil. Né? E aí? O que é que você acha disso? Né? Faz algum sentido? Não, né? Tá errado isso aqui, né? Tá errado isso aqui. Né? A gente sabe, né? Eu acabei de dar o exemplo, dizer qual foi o caso que desencadeou essa discussão, né? E tudo mais. Então, né, discriminar brasileiros que vivem na região Nordeste, ou em qualquer outra região, tá? Não é só o nordestino, né, que é vítima de preconceito, né? Nesse sentido, né?
Tem brincadeiras tradicionais com gaúchos, por exemplo, né, que... Eu tô falando com seriedade aqui, tá? Que é uma coisa quando eu era criança, assim, né, menino, era uma coisa, é brincadeira, não sei o que e tal, uma coisa inocente, blá, blá, nem sempre. Muitas vezes é uma coisa ofensiva, né? Então, enfim, nesse caso, esse tipo de discriminação também é considerada, né, como crime do racismo, também é enquadrado na Lei 7716. 2. Para que a xenofobia seja considerada crime de preconceito, é necessário que seja praticada contra estrangeiros. Também não, né? Na verdade, é a mesma coisa, né? A 1 e a 2, né? Elas fazem parte do mesmo raciocínio aqui que você vai fazer para poder responder. Né? A 2 também está incorreta. Necessário que seja praticada contra estrangeiros. Não, pode ser contra nacionais, né? Que sejam pessoas provenientes de outra região do país. Né? Se for por essa razão, a discriminação é sim xenofobia, né? No conceito amplo, e é sim crime, né, previsto aqui pela Lei 7716 de 89. Item 3. Como a liberdade de expressão não é absoluta no Brasil, ela, em regra, não impedirá a responsabilização criminal das pessoas que emitem opiniões xenófobas nas redes sociais. Mais uma vez, é o exemplo que eu dei, né, desse caso que aconteceu lá atrás, 2014 e tal, né, mas é exatamente isso. A pessoa, ela deu uma opinião, né, emitiu uma opinião xenófoba numa rede social e foi enquadrado na Lei 7716, condenado e tudo mais. Então, está correta, né, a assertiva 3 aqui. Veja o que ela está dizendo, né, a liberdade de expressão não é absoluta no Brasil. É verdade, não é absoluta, né, porque ela enseja a responsabilização. Então ninguém vai, né, ou ninguém deveria calar a sua boca, né, amordaçar você para que você não possa se expressar, né, mas a depender do conteúdo da sua expressão, você pode ser responsabilizado sim. Foi o caso dessa moça, né, no exemplo que eu dei aqui. Né, especialmente quando é por redes sociais, né, já que a prova se torna muito fácil, né, agora, nessa situação hoje. Então, somente a assertiva 3 está correta. Então, nossa resposta aqui é a letra C. Beleza?